Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira Mostra de Artes da Cena e Culturas Indígenas, Fazer Valer a Lei 11.645 de 2008, que é uma realização do Centro de Artes da UDESC e do Grupo Imagens Políticas, com fomento do edital Campos de Cultura, também da UDESC. Essa é uma das ações do projeto de doutorado Até o Fim do Mundo, Povos Originários de Abya Yala, Performances, Pedagogias e Imagens Políticas em Perspectiva Anticolonial, que eu realizo no programa de pós-graduação em teatro da UDESC, sob orientação da professora Fátima Costa de Lima, que é também coordenadora desta mostra e a quem agradecemos especialmente. Essa é mais uma das atividades que compõem a primeira Mostra de Artes da Cena e Culturas Indígenas Fazer Valer a Lei 11.645 de 2008, no programa de hoje intitulado Fazeres e Saberes, Artes da Cena e Culturas Indígenas, temos como convidada Naine Terena. Naine Terena é doutora em Educação, mestra em Artes, professora universitária e produtora cultural, curadora independente e arte educadora. Eu sou Juma Pariri, e para todos verem, minha pele é da cor da terra, porque a terra é de muitas cores. Minhas mãos estão pintadas de genipapo, que é um fruto que tinge a pele de uma cor azulada escura e ajuda a proteger do que nos parece invisível. Os meus olhos também estão pintados de um pigmento alaranjado extraído das sementes do urucum. Uso um brinco feito de penas de arara, feito pelo maravilhoso artista Terena Sullivan Barros. Atrás de mim existe uma diversidade de seres vivos e mágicos que eu agradeço a existência e o alimento, e me comprometo a lutar para que vivam também com dignidade. Seja muito bem-vinda, querida Naine. Naine, tu pode descrever a ti e o espaço multidimensional que tu está para todos verem? Olá, é um prazer estar com vocês aqui no evento. Infelizmente, estamos de maneira virtual, mas espero que tenhamos possibilidades de fazer um encontro presencial. Eu sou uma mulher com 40 anos, tenho a pele preta, meu cabelo é preto e liso, tamanho médio, comprimento médio. Eu visto uma blusa com estampas e estou num espaço, né, que tem ao fundo uma parede branca com algumas janelas tampadas para não refletir na gravação. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Inatequié, obrigada a tu, Naine. É uma felicidade assim gigante, enorme ter você conosco, assim, nessa dimensão, essa daqui, e em tantas outras que a gente acessa, suas ideias, ações no mundo, né? E para iniciar, né, esse nosso encontro, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Né, recentemente, tu publicou um texto incrível, enquanto colunista, né, do site do Itaio Cultural, chamado Eu Estava Aqui o Tempo Todo, Só Você Não Viu, a arte brasileira feita por indígenas. Aí tu inicia o texto assim, vou citar as suas palavras, Naine. Se o outro, entre aspas, indígena, estivesse ali, na sala de aula, com maior ênfase em todas as disciplinas, em diferentes períodos históricos, talvez a presença desses povos no pensamento nacional tivesse prosperado de maneira que não precisássemos fazer um guia de como reconhecer a existência da diversidade indígena em nosso país no século XXI, e muito menos repetir como um mantra que o índio genérico não existe. O furor com que se busca neste momento compreender o que é arte indígena talvez reflita um pouco dessa ausência no processo de nossa formação escolar acadêmica. É como aquele trecho de uma famosa canção, Eu Estava Aqui o Tempo Todo, Só Você Não Viu. A arte indígena não nasceu nos últimos 10, 20 anos. Ela esteve aqui o tempo todo, mas você não viu.
Eu acredito que essa ausência que você menciona, Naime, ela está muito latente também nos processos pedagógicos em artes cênicas, de uma maneira geral, em todos os níveis educacionais, desde curso livre, na educação básica e principalmente no ensino superior. Então, Naime, eu queria, né, te pedir se você podia trazer aos nossos espectadores, aos nossos espectadores, né, porque muitos, talvez, os nossos espectadores também atuem e ajam no mundo nessa perspectiva. Enfim, queria que você podia trazer para a gente um pouco da sua trajetória, ou de parte da sua trajetória, porque é uma trajetória muito longa em vários âmbitos que você atua e está, mas, enfim, uma parte da sua trajetória que imbrica, né, o que convencionou se chamar de artes da cena e culturas indígenas, que estava aqui o tempo todo, mas que ainda foi muito pouco visto e trabalhado nas salas de aula e ensaio. É isso mesmo, Gilma. Eu considero que em todos os campos educacionais esse texto possa ser encaixado, e não é diferente nas artes das cenas, tanto que a gente está aqui agora fazendo essa abordagem, né? Demorou muito tempo para trazer à tona esse processo que envolve os povos indígenas no quesito fazer artes cênicas, né? E não enquanto personagens que são criadas ou corporificadas por não indígenas em cena. Eu acho que a gente está num momento de explosão da temática indígena em todos os campos das artes, e isso tem que ser algo que nos faça lembrar a nossa carência de reconhecimento da existência desses povos antes da colonização, né? Nós temos poucas informações. O que a gente sabe, por exemplo, nesse cenário das artes cênicas, é de tempo em tempo também, né? A gente sabe um pouco lá dos jesuítas e das peças e das encenações, e aí depois a gente tem um vácuo, uma lacuna, e começa então a confundir ritual com encenação, o que não é a mesma coisa. Uma incorporação da cultura indígena, das culturas indígenas nas diferentes cenas, nas performances por não indígenas, até que chega o momento de debater isso com o próprio indígena. Então, eu acho que essas lacunas são bem grandes nas artes cênicas, e assim como nas artes visuais, esse aqui é um momento em que as pessoas estão também tentando entender essas narrativas. E nesse sentido, Naine, queria te perguntar se você podia trazer aqui um pouquinho para a gente as suas próprias atuações e as suas próprias ações nesse campo aí que se chama Artes da Cena, né? Eu lembro que alguns trabalhos, né, que me vêm na cabeça, assim. Eu acho que eu destacaria, talvez, para esse momento, aquela direção que você faz, né, de uma contação de história. Bem, só vou falar, né, só para saber que também a performance que você fez no Festival Perfídia é outra ação também que eu destaco. Para te perguntar, assim, te convidar, se você poderia também contar, né? Eu já vi você falando sobre isso, mas talvez os outros espectadores ainda não. Na realidade, eu sempre conto que a minha história com as artes começou com as artes cênicas, né? Eu comecei a ter uma atuação artística no teatro, e era um teatro que a gente chamava de comunitário, aqui em Cuiabá, onde a gente tinha como principal enfoque abordar a nossa própria realidade do entorno, do nosso bairro, porque era um teatro de bairro. Então, a gente fazia um teatro que era um teatro da própria comunidade, com pessoas que viviam na comunidade, com as nossas famílias. E aí eu costumava escrever os textos, né? E os textos quase sempre envolviam as nossas questões, das pessoas que faziam parte do grupo, o nosso entorno, a nossa sociedade, as nossas necessidades, mas também escrevia para a infância e juventude. Eu sempre gostei bastante de dar enfoque a essa temática, porque na época nós éramos jovens, né? E era um grupo formado por crianças e jovens, então refletia muito também dos nossos processos de amadurecimento e de reconhecimento da vida. E você também, uma das coisas que essa questão de que você falou, né, do ponto de vista da dramaturgia,
mas você também tem uma ação, um pensamento, prática acerca do que se pode dizer dança, né? Que você realizou no seu mestrado, né? Isso a partir das danças terenas, né? Que você também, enfim, né? Reflete também sobre esse vasto campo. E na realidade eu acho que era mais uma busca do corpo, né? E eu comecei pensando um pouco no campo da encenação, e depois eu vejo que é algo que se relaciona mais ao ritual e ao corpo, né? Esse outro corpo, o corpo indígena, e também ao meu corpo. Então, a dissertação, ela perpassa pela dança da EMA, né? Que é a dança executada pelos homens, terena, mas se eu começo pensando nela como uma performance ou como uma dança, eu vejo depois no decorrer da pesquisa que é muito mais do que isso, né? Que tem aí uma conexão ancestral, que tem uma história e uma memória do próprio povo e de sua cosmologia. E aí é quando também eu acho que começa a desmistificar essa coisa, né? De que o ritual ele é algo cênico para os indígenas, e na realidade ele carrega muito mais do que isso, né? Então, eu acho que é durante o mestrado que eu começo a entender que as coisas são diferentes. Ah, maravilhoso isso que você traz, né? Porque às vezes a gente vai olhar, né? Quem é do campo das artes cênicas vai olhar né, o ritual já categorizando de formas, né? De certas formas, ao invés de talvez aprender a partir das formas que estão sendo dadas, que não tem categorias às vezes possíveis para, né? Para enquadrar, né? O que está sendo visto ali, o que está sendo. E você citou a palavra performance, né, que é uma palavra, né, que já é uma palavra que nem é do português, né, que também já é uma língua colonial, e aí já vem uma outra língua colonial que também, mas a gente acaba usando, assim como a gente usa na própria língua. E você participou de um festival, que é o Perfídia, que é um festival bem incrível, né, de novas mídias, que eu vejo que você tem uma parceria, né, forte, assim, com eles. Acho que você participou em 2019, né, que eu acho que foi o mesmo que eu também estava com vídeo, e eu só pude acompanhar, né, o que aconteceu de maneira virtual, pelas fotos, e a gente sabe também que tem coisas que a gente não alcança também se não for ali com o corpo, né, e estando presente. Mas nesse sentido eu queria te perguntar, porque eu pelo menos não acessei, eu não tive acesso, tirando as fotos, né, desse momento, eu não acessei você contando um pouquinho do processo, enfim, então talvez tenha, né, em vários lugares que eu só não tenha acessado, mas de todo modo eu queria te perguntar um pouco sobre essa relação com isso que se chama performance a partir do que aconteceu no Perfídia. Então, o festival ele tem um teor de envolver tecnologias e novas tecnologias, né? Em 2019 eles fizeram uma chamada para uma residência e eu me inscrevi, e a minha proposta falava de outras tecnologias ou as tecnologias de si. E se chamava Casa dos Saberes, onde a gente ia fazer durante uma semana uma exploração do espaço ali da luz, e dali surgiria a Casa desses Saberes, ou Espaço de Cura, Casa de Cuidados. E aí foi o que aconteceu. Ficamos uma semana, eu acabei levando mais 3 indígenas para participar, e junto com a equipe, com os outros artistas, nós fomos vivenciando o bairro da Luz, passamos alguns tempos dentro da Cracolândia, entendendo também como funciona o fluxo, respeitando, né, o que se propõe quando se entra dentro do espaço. Convivemos bastante com as pessoas que moram na rua, e ali é uma região que tem muitas pessoas na rua, como também tem muita polícia, e o dia a dia com as famílias que vivem ali, com os imigrantes, é uma área muito híbrida. A performance, então, ela acabou sendo construída a partir de todos os entrelaçamentos que a gente teve. Nós conhecemos o pessoal que faz livros com papelão, que são das captadoras, né? E aí uma das membros foi lá e nos ensinou a confeccionar os livros, e o resultado, então, foi esse livro que nós fizemos, né? Que é o livro do Craco, ou Craco Resiste, e a ocupação de uma praça que fica ali em frente ao Museu da Resistência, eu esqueci o nome da praça agora, mas que tem um tronco de árvore abatido, e no centro dele tem um furo, é como se fosse
um buraco, né? E aí ali nós instalamos alguns óleos para emanar um cheiro e sair uma fumaça para fazer vibrar ali, e como se fosse dar uma exorcizada em todo aquele ambiente. E aí, junto dos outros artistas, fizemos uma caminhada em torno da praça, com música e com conversa, e com sal grosso, que um outro artista, então, resolveu participar e colocou também. Então, na realidade, a construção da performance, que falava de uma outra tecnologia, eu acho que veio a calhar dentro do evento, que é um evento que fala aí de todas essas tecnologias avançadas, né? E aí tem a música, né, das mais avançadas tecnologias, e a gente então pensava nas nossas próprias tecnologias de resistência, assim como de todas aquelas pessoas que a gente cruzou por ali. Nossa, Naine, fiquei arrepiada, toda arrepiada aqui, porque é muito impressionante que, ainda mais nesses mundos, dessas diversas telas, a gente tem um apelo muito forte com a fotografia e com o vídeo, né, para fazer o registro de uma performance. Eu vi as fotos todas disponíveis, eu acho, dessa performance, mas acho que eu não tinha me arrepiado ainda com essa sua descrição, né? Porque a gente às vezes também perde a dimensão, perde que às vezes recontar com, né, com esse corpo que a gente está aqui também pode ser uma ação de revivenciar ou retransmitir, recomunicar, né, alguma coisa, né? Às vezes contar, às vezes a foto é uma dimensão, mas você contando assim, queria te agradecer muito assim por compartilhar isso com quem não esteve. E, enfim, né, você contou um pouquinho aí dessas suas ações cênicas, né, cênicas, mas, enfim, indígenas e de outros nomes possíveis, simbólicas. E uma coisa que também, né, que eu sei que você está movendo agora, né, você é coorganizadora, junto com a Andréa Duarte, do livro digital Teatro e Povos Indígenas, Janelas Abertas para a Possibilidade, que nas palavras de vocês, vou também citar vocês, tá? Que eu peguei lá no site. Aborda as relações entre o teatro e os povos originários, partindo do princípio de que na formação da sociedade brasileira existe uma supressão que se dá na desvalorização e invisibilidade do povo originário e que pode ser encontrada em todos os campos sociais, inclusive no teatro. Então, queria te pedir, né, também se você poderia contar um pouco desse processo, assim, para os nossos espectadores, por que, né, de fazer esse livro, como foi o processo, quem são, né, os artistas envolvidos, enfim. O livro ele é encabeçado pela própria Andréia, que é uma atriz e tem uma vasta experiência com povos indígenas, inclusive de ter morado, né, em comunidades por muito tempo, e ela me convidou para organizar junto, para a gente poder ter um olhar amplo sobre toda essa produção, né, e debater também o que a gente poderia pensar para um livro como esse, já que o tema, como a gente já falou aqui, é um tema bastante novo em termos de construções teóricas e de registros escritos, né? A gente não tem muita coisa também registrada, então os convites foram feitos a pessoas que estão desenvolvendo trabalhos nesse campo, tanto indígenas quanto não indígenas, que escreveram de forma individual ou em conjunto e trazem uma diversidade de informações sobre o tema. A gente não tem uma unidade no pensamento, todos os escritos, e isso é o mais legal, porque cada um se pauta pela sua experiência, né? Ou pelo que fez e pelo que acredita que seja importante ser colocado nesse material escrito, que é uma memória desse momento e dessas construções que estão fazendo, né? Então, a gente tem textos que falam de performances coletivas com indígenas e não indígenas, de grupos de indígenas que começam a fazer os trabalhos independentes das técnicas e das teorias ocidentais e depois aperfeiçoam com esse contato e essa possibilidade de aprender o fazer cênico, né? A partir dessas escolas, e é muito interessante porque se transforma, né? Sai de um trabalho que é
totalmente baseado no seu conhecimento orgânico e vai, então, para a inserção das técnicas e como eles veem isso. E isso é muito importante para a gente entender, né, o que os fazeres podem ser alterados e talvez complementados, e eu acho que é um livro de complementação de pensamento, sabe, assim, essa conexão dos autores indígenas e não indígenas nos possibilita ver como é que essas ações vêm sendo executadas de maneira que ressoa em todo mundo, né? Ressoa no público, ressoa em quem está fazendo e ressoa em quem está registrando esse tipo de processo. O livro ele tem uma força muito grande com relação a isso, a essa sensibilidade e essa possibilidade de ter muitas vozes, sem renegar nenhuma delas. Ah, que lindo. Eu acho que é o que a gente mais aprende, né? Com a vida indígena, né? Ouvir as vozes diferentes e preservar a diversidade, né? E nesse sentido, Naine, queria perguntar para você, porque essa pequeníssima amostra que a gente está fazendo aqui na UDESC, ela é virtual, ela é pública, ela é gratuita, ela vai ser disponibilizada no YouTube para qualquer pessoa acessar em qualquer tempo histórico, se é que vai ter, né, nos próximos tempos históricos, uma estrutura como essa, como internet, como computador. Mas, de todo modo, para essas pessoas, né, um dos objetivos da mostra é focalizar justamente nos estudantes de artes cênicas, ou nos fazedores de artes cênicas, né, que em algum momento vão, principalmente os da licenciatura, que vão atuar na educação básica, né, e que se vê em frente na Lei 11.645, que instaura uma certa obrigatoriedade, né, do ensino de culturas indígenas e afro-brasileiras, mas que fala não tem material, ou diz, como eu já ouvi várias vezes, mas eu não conheço, não sei, mas índio escreve peça? Tem coisa indígena, enfim, tem sempre bem, você com certeza já ouviu essas perguntas, já conhece como elas são formuladas muito bem, por isso que eu queria te perguntar, então, né, hoje, com tudo que, né, você já deu um panorama tanto do seu trabalho, que as pessoas que não te conhecem ainda, ou te conhecem pouco, possam ir buscar, né, os seus próprios trabalhos e as coisas que você move, mas eu queria também te perguntar se você não poderia falar alguns nomes aqui para a gente, para quem não conhece, de outros artistas que você destacaria. Claro, né? Falo palavra destacaria, existem muitos e muitos artistas fazendo coisas incríveis, né, hoje em dia. Mas queria te pedir se você não podia fazer um convite também, né, a quem está assistindo, a também conhecer esses artistas que você indicaria nesse momento. Eu acho que eu poderia dizer com relação principalmente aos que estão no campo da atuação, né, que são atores, que são atrizes, e aí eu partiria a indicar obras, né? Acredito que ver obras é interessante, né? Então, talvez porque fique mais acessível nesse momento, adentrar no audiovisual e conhecer, por exemplo, o filme A Febre, que tem um elenco quase 90% indígena, conhecer o trabalho do Jaider Isbel, que já entrou em cena, né, e entra em cena como um ator pensador, porque ele faz os atravessamentos dentro do texto, e tudo isso é bem importante. A gente tem a Zahir Guajajara, a gente tem produções dos próprios artistas indígenas que são diretores, né? E aí a gente tem muita coisa já no campo do documentário, né? E no campo do documentário a gente pode ter um pouquinho de noção de realidade. Eu acho que um fator importante é a gente ter noção de realidade e de entender o que a gente está falando, né? A gente pensar um pouco mais performaticamente, a gente tem a Joana Ticuna, que é uma cantora e que junto aí dos Ticuna performatiza lindamente no palco e tem todo um trabalho de corpo, né? E um trabalho vocal para estar em cena. Deixa eu ver quem mais. Tem algumas coisas, eu acredito, do Denilson Banil também, que dá para a gente ver, né? Em que ele faz umas performances mais imediatas, mas que também tem aí uma boa caracterização desse momento.
A gente pode assistir alguns filmes mais antigos, né? Que trazem alguns atores em cena, atores indígenas, mas alguns que também eu acho que não estão disponíveis, como Ele Sempre Esteve Certo, tem o Tauan Terena, é uma ficção que foi gravada aqui em Mato Grosso e traz um pouco de realidade mesclada à ficção, e é um material muito interessante. Enfim, assim, eu acho que a gente tem bastante coisa na realidade para ver, né? E para conhecer, principalmente. Nossa, muito obrigada, Naine. Inclusive, já anotei aqui esse último filme que você falou. Depois vou até te perguntar melhor sobre, e por trazer tantos nomes assim, né, que pelo menos, né, para as pessoas acessarem, né, por onde começar, porque eu sinto muito que tem um anseio, né, de por onde eu começo, por onde, né, eu vou. Então, acho que esse nosso encontro pode ser um dos lugares, né, para quem, né, está querendo saber algum caminho de por onde começar, talvez começar a seguir alguns desses caminhos que você propõe e que os outros convidados também vão propor. E em falar em outros convidados, Naine, a gente abre essa nossa mostra com um vídeo, com uma performance que foi co-criada com a Valdelice Veron, no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, no Festival Internacional de Teatro lá da Universidade Federal da Grande Dourados, e nessa performance a Valdelice sabia, né, nós sabíamos, mas a Valdelice conhece também bastante, que o nosso público-alvo da performance iam ser os estudantes de artes cênicas, ou estudantes, ou já trabalhadores da cultura, os dois. E na nossa performance, né, o público ele está em situação de confinamento, né, no arame farpado, cenográfico, e a Valdelice fala, né, para esses artistas, né, ele fala, vocês são artistas, vocês têm que fazer a arte falar, vocês fazem a arte falar por aqueles que tombaram por um pedacinho de terra, vocês, né, vocês fazem a arte falar pela vida mesma. E a gente está num momento, quer dizer, nós estamos há mais de 500 anos, né, num processo de luta colonial, em que, né, os povos indígenas sempre tentam, né, fazer o genocídio, fazer a extinção, mas não conseguem, porque a gente está em luta e a gente sobrevive e resiste há muito tempo, né, mas a gente está numa situação, um momento muito delicado, muito difícil, né, e então minha pergunta para você, né, para finalizar esse nosso encontro, né, se você pudesse dizer, né, para esses artistas de teatro, esses educadores em teatro, nas artes cênicas em geral, os trabalhadores da cultura de uma forma, como você acha que pode ser esse caminho para fazer a arte falar, né, por aqueles que tombam, né, pela libertação da terra e de todos nós sobre a terra? Nossa, eu sou super a favor dessa fala da Valdelice. Eu acho que ela, na realidade, já é o primeiro passo, né? Porque é como se você, primeiramente, precisasse entender o que são os episódios de vida dessas pessoas, né? Dos indígenas, para depois você entrar no seu espaço e construir o processo cênico. Então, eu acredito que a gênese de tudo é o entendimento, né? É saber do que você está falando, para depois pensar como é que você vai falar, né? Existe tudo que é muito sublime, tudo que é muito poético, mas também tudo que é muito duro e tudo que é muito cruel. E tudo isso precisa ser colocado de uma maneira muito real, para que todas as pessoas que são desse campo tenham a verdadeira reconhece essa realidade, você também se conhece. E aí você sabe o que você realmente quer fazer. Ui. Uma última colocação, pergunta também, que eu sinto, a gente, né, a gente está numa mostra, nesse momento, né, a gente está numa mostra que é dentro de uma universidade, você também é professora universitária, né, Naine? Também, né, de alguma maneira fez toda, né, fez, né, graduação, mestrado, doutorado, então, ou seja, está há bastante tempo, né, lidando, né, com essa estrutura, né, e tem uma estrutura que eu acho muito complexa ainda, que eu acho que a gente avançou, mas eu acho que avançou muito pouco ainda, eu penso desde quando eu entrei na graduação,
até agora, ou seja, já fazem, sei lá, 16 anos, e o que eu vejo é que as mesmas bibliografias que compõem os cursos de quando eu entrei ou quando eu prestei o vestibular ainda são as mesmas, com as mesmas pessoas, os mesmos livros que compõem os concursos públicos para professor ou que compõem as bibliografias da maioria dos professores de artes cênicas do Brasil, com exceções, claro, com muitas exceções, mas né, a gente está falando de uma maneira geral, né? Para esses professores ou para esse lugar da universidade, e nessa perspectiva, né, que eu, né, está colocada tanto no texto, né, que você faz para o Itaú Cultural, quanto na sinopse, né, do livro Teatro e Povos Indígenas, Janelas Abertas para a Possibilidade, como que seria essa conversa? Quais são as estratégias que você vê para a gente alterar essa realidade, né, das referências bibliográficas ou de como estão estruturados os cursos de artes cênicas? Falo das artes cênicas, né, mas de um modo geral. A estratégia principal é o registro, né? Escrever, publicar, escrever as suas monografias, dissertações, teses e fazer existir academicamente todo esse conteúdo, porque se ele não existe academicamente, ele também não vai adentrar esse espaço, né? A gente sabe que existe aí todo um critério e um padrão de reconhecimento e de existência dentro da academia. Então, eu acredito que eventos como esse, ações como a tua tese que você está escrevendo e todo outro conteúdo que faça um registro, que conte essa história, é o começo, né? Para que a gente possa depois reivindicar o lugar desse conteúdo dentro das universidades. Que bom te ouvir. É uma pergunta que eu vou tentar perguntar para todos, né, para todos os convidados, porque é muito importante, né, que a gente ouça e a gente pare, né, um tempo para pensar sobre isso, né, porque queira que não, né, o período que um ser que consegue acessar, já é difícil acessar a universidade, né? E depois acessa a universidade, você tem 4 anos com uma carga horária bastante extensa, vivenciando um certo conteúdo e de uma certa maneira, né? Então, como a gente pode talvez trazer diversidade, né? E outras formas de ver o mundo, de estar no mundo, né? Também nas universidades e nas artes cênicas, mas acho que é um trabalho que né, você é uma das que mais faz por todos nós, com certeza, né? Nós, das artes cênicas, com certeza temos em você, Naine, no seu trabalho, uma inspiração gigante. E por isso que eu queria te agradecer demais por você, né, ter estado aqui, por estar aqui entre nós nessa dimensão, por tudo que você faz, por tantos de nós, né? E bem, porque a gente só falou, né? Para quem está aqui vendo, a gente só falou uma pequena parte de algum aspecto do trabalho da Naine, né? Ele tem um trabalho gigante, assim, como curadora de artes visuais, enfim, como pensadora em vários outros âmbitos. Também tem uma atuação no cinema importante, enfim, e a comunicadora, né? Eu sou uma das que acompanho bastante, te conheci, inclusive conheci a Oráculo primeiro, te conheci como comunicadora, acho que a Naine nos ensina um pouco como comunicar, outras formas de comunicar o que a gente faz para o mundo também, né? Porque isso aqui é uma tentativa de comunicação, né? De como comunicar nossas pesquisas, nossas formas artísticas, enfim. Por isso que agradeço muito, muito, Inatequié, Naine, pela presença aqui. Eu que agradeço e eu acho muito bom quando a gente pode construir junto, viu, Juma? Então, assim, eu sei que você é uma pessoa que há muito tempo é parceira, também acompanha o trabalho e a luta, né? Porque é sempre uma luta conseguir um espaço em qualquer lugar que a gente possa conquistar mais espaços e continuar caminhando, né? Obrigado também para o pessoal que está aqui na gravação. Até a próxima. Muito obrigada, Naine, pelo seu corpo, ação, coração no mundo, por tudo que você faz por tantos de nós, por todas essas suas ações em tantos campos mágicos, né, da existência, por você ensinar para a gente essas negociações e esses lugares aí que estão entre artes da cena, culturas indígenas e esse mundo, né, chamado civilizado, ou esse mundo dos povos da mercadoria, como diz o Davi Yanomami Copenaua. E obrigada pela generosidade em compartilhar conosco o tanto que tu é, por ser inspiração que tu é para tantos de nós, Inatequié. E aproveito também para agradecer a todos
que mesmo de forma remota, síncrona, estão aqui conosco, acompanhando a programação dessa pequeníssima mostra de artes da cena e culturas indígenas, fazer valer a Lei 11.645 de 2008. Importante dizer que qualquer interessado que queira certificação de participação, né, no nosso evento, essa certificação vai ser emitida mesmo de forma remota e assíncrona, é só vocês verem na descrição aqui do vídeo que vão ter as informações para isso. E para encerrar o programa de hoje, a gente vai exibir o curta-metragem Nós Somos a Crise, de 2016, desenvolvido por mim, em comunhão com a comunidade escolar da Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Pascoal Leite Dias, na terra indígena Terena Limão Verde, que está situada no Pantanal Sul Mato Grossense. Muito agradecida aos que lutam com digna raiva e dignidade rebelde pela justa causa amorosa. Com vocês, nós somos a crise. Porque antigamente todo mundo falava em idioma, né? Idioma. Não falava em português. E começou a escola, quem começou a escola foi o padre e os missionários, né? Dizem que pediu para o presidente da República para acompanhar também o serviço de proteção aos índios, porque em 1910 começou a lei de proteção dos índios. Então, quando os padres e os missionários viu que precisava de ajudar também, ele foi lá na presidência pedir uma carta branca para poder entrar no meio dos índios. O que está acontecendo agora na escola, né? Educando as crianças, mostrando como deve fazer, fazendo a missa, os padres, e depois da missa chama as crianças para estudar livro. Quer dizer que livro não existia também, né? Acho que por causa, né, desse negócio de escola e de igreja, né? A igreja tem alguma coisa que proíbe muitas coisas, né? A primeira vez que entrou para cá foi os brancos que vieram trazer a educação, né? E dali que as crianças começaram a falar em português, e dessa vez já nunca mais parou.
Eu sonho que os jovens daqui da aldeia queiram retomar a nossa cultura. O meu sonho é que os jovens da nossa querida comunidade, né, parem de escutar som alto assim, dia de semana e só no final de semana. Meu filho seja melhor do que hoje. Aqui no Brasil, os políticos façam justiça. Você entra também, Su, entra aqui, Pri, você também. Como disse que eu era para entender todo o processo histórico dos povos indígenas, né? Como estava fazendo estudo ensino médio aqui, com professores indígenas, escola indígena, um pouco da educação indígena. E a minha decisão para ir à universidade fazer história justamente para entender um pouco da história indígena. Cadeira. Origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. Uma cadeira é uma peça de mobília. É apoiada sobre 3 ou 4 pés, com um encosto e algumas vezes com braços para apoiar e descansar os antebraços. Uma história ou uma verdadeira história indígena, não contada a partir de uma visão etnocêntrica, uma visão europeia, mas uma visão dos povos indígenas, dos anciões, dos nossos ancestrais, que tem a sua história, né, contada, e essa história é transformada em mito, ou seja, ela não é real, né, no mundo do não indígena, na ciência do não indígena. E para nós não deixa de ser um mito, mas uma história real. Né? O ensino médio, o livro didático, ele é deficiente, ele não conta toda a realidade, se conta um pouquinho, e a história indígena acaba ali no período colonial, ou até mesmo quando aprofunda muito nos bandeirantes, né? Chegando em São Paulo, utilizava a mão
indígena é uma mão escrava indígena, né? E se termina aí. Funções. De maneira histórica, a data de criação da cadeira pode datar tempos primordiais. Utilizava-se de cadeiras simples, feitas em pedra. Durante o período da Idade Média, as cadeiras passaram a ser artigos de luxo da nobreza e possuem armações e construções diversas. E a história indígena, ela não termina. Ela é uma história do passado e é uma história contemporânea também. As populações indígenas estão fazendo história. Enquanto estão vivos, eles continuam fazendo história. De resistência contra a colonização, contra o sistema, enfim, então o povo ainda continua fazendo história. E história derramada, a história feita à base de sangue ainda, né? A cadeira chegou ao Brasil no século XVI, com a vinda dos portugueses. Até então, por aqui, o mobiliário indispensável era a rede e a esteira indígenas, ambas de fibras vegetais. Existem diversos tipos de cadeiras com funções e estilos diversos, como a cadeira elétrica. A cadeira elétrica mata por meio de eletrocução. O condenado é imobilizado nela e sofre uma série de tensões elétricas. Sua estrutura é feita de madeira. O chão em torno do assento é revestido de borracha para que as cargas não se espalhem de forma difusa. O equipamento foi criado por uma comissão estatual de Nova York, encarregada de encontrar um método mais humano de execução do que o enforcamento. Então, o meu objetivo disso de fazer história é conhecer a mim e o meu povo, né? E ao mesmo tempo, através desse estudo, provar o quanto eles são importantes para a sociedade brasileira, para a sociedade geral. Dizer que somos iguais a todos, né? A civilização europeia simplesmente dizimou um pouco o povo, né? A imposição cultural europeia exterminou os povos indígenas. Mas como povo resistente, nós estamos aí, estamos fazendo a nossa história, estamos escrevendo, estamos fazendo a nossa educação, com base nos nossos anciões, nos nossos ancestrais, estamos dando aula na língua terrena, entendeu? Estamos fazendo pesquisas nas próprias aldeias, conversando com os nossos anciões, né, com as mulheres, a organização da juventude, a organização de liderança. A gente está caminhando esse processo para construir uma educação libertadora, que é essa educação que estamos agora, ela às vezes é uma educação que nos prende, entendeu, a um sistema, né, capitalista forçado, que é um sistema, é o contrário do modo de viver do índio. Então, nós, professores, estamos na universidade justamente para, de forma científica e técnica, contar a nossa história, entendeu? E ser base de resistência e de autoestima do povo indígena, que ele sai da aldeia e vai para a universidade e enfrenta um mundo de preconceito, de discriminação, e a gente vai para a universidade, adquire o conhecimento científico, volta aqui, não, nós somos iguais a todo mundo, certo? E todos têm condições de aprender, enfim, de ser igual a todos. Ação. 1, 2, 3 vizinhos, 4, 5, 6 vizinhos, 7, 8, 10 vizinhos. Pelo bode, pelo rio abaixo, quando já se aproxima, o bode quase vira.